Olá, bom dia. Hoje estamos com a doutora Clarissa Moraes, que é cirurgiã dentista, e ela vai nos explicar melhor a respeito da relação entre a odontologia e o refluxo gastroesofágico. Olá, bom dia, doutora. Bom dia, Luan. Bom dia, pessoal. Gostaria de saber, doutora, qual é a relação existente entre a odontologia com a doença de refluxo gastroesofágico no surgimento de patologias orais? Então, Luan, como você sabe, como nós todos sabemos, a nossa boca ela passa por constantes modificações, tanto nossos elementos dentários quanto os nossos tecidos moles. Sendo assim como os ácidos presentes na nossa alimentação modificam nossos dentes, nossa mucosa, os ácidos presentes no nosso organismo também são capazes de causar algumas alterações, sejam elas nos elementos dentários, como também na nossa mucosa, certo? Mais na frente a gente vai explicar mais um pouquinho como é que funciona toda essa modificação. Doutora, quais as principais alterações na cavidade oral de um paciente diagnosticado em um quadro ativo de DRGE? Então, algumas alterações clínicas elas são encontradas na cavidade oral de um paciente que apresenta um problema com refluxo, certo? Como eu falei anteriormente, as alterações dentárias elas são conhecidas como erosões, que são um desgaste do elemento dental causado pela ação química desses ácidos, certo? Que tem características peculiares. Por exemplo, apresenta superfícies polidas, o dente apresenta o esmalte sem brilho e de início atinge as primeiras camadas de esmalte. Assim como essas alterações dentárias, que no caso são as erosões, a nossa mucosa também, os tecidos moles também são atingidos por esses ácidos, podendo causar descamação, aftas, podendo gerar dor aos pacientes, assim como também sensibilidades dentárias. No início, a ação química desses ácidos atinge superficialmente a camada de esmalte. E à medida que você não diagnostica ou não trata essas alterações, isso vai aumentando ao ponto de atingir mais ainda o elemento dentário e mais estruturas, fazendo com que o paciente possa ser submetido até tratamentos endodônticos ou tratamentos conservadores. Qual a relação existente entre os transtornos alimentares, como por exemplo a bulimia e a anorexia, envolvendo a odontologia e a DRGE? Então, assim como no refluxo, os pacientes que apresentam esses transtornos alimentares psicossomáticos, eles apresentam esse ácido frequentemente na cavidade oral, seja por meio dos vômitos, seja por meio do refluxo mesmo. Esse ácido constantemente presente na boca vai causar essas alterações também nos elementos dentários, o que pode ser visto com frequência na cavidade oral das pacientes, principalmente do sexo feminino, que apresentam esses distúrbios como anorexia e bulimia. Doutora, quais as características clínicas que um paciente com refluxo gastroesofágico apresenta em seu quadro clínico? Assim, Luan, para você diagnosticar qualquer alteração, de início é imprescindível uma anamnese detalhada, certo? Onde você vai descobrir alguns fatores relacionados a esse distúrbio. Após essa anamnese, algumas características clínicas em pacientes que apresentam esse distúrbio são evidentes na cavidade oral. As erosões, elas são identificadas principalmente nas faces palatinas, quando se trata de refluxo, porque quando está relacionado à alimentação, as faces vestibulares são mais comprometidas. No caso do refluxo, as faces palatinas vão estar desgastadas, aquele esmalte liso, polido, às vezes sem brilho, como também um esmalte mais amarelado, certo? Um dente mais desgastado. Como também as alterações na mucosa. Essa mucosa vai apresentar mais seca, vai se apresentar às vezes com aftas, às vezes com descamações. O paciente também pode apresentar sensibilidade dentária devido a esses desgastes de esmalte, onde vai expor os túbulos dentinários. E essa exposição dos túbulos causa a sensibilidade. E à medida, como eu falei anteriormente, à medida que isso não for tratado, esse desgaste que no início se restringe somente ao esmalte, ele pode ir afetando as outras estruturas do dente,
como também a dentina, até comprometer o elemento dentário do paciente, causando dor a ponto do paciente ter que ser submetido a um tratamento endodôntico ou perda do dente. Para finalizar, doutora, quais as medidas preventivas e qual o tratamento para pacientes com esse tipo de distúrbio? Para se prevenir essas alterações causadas pelo refluxo é a interação entre médico e dentista, visando o bem-estar do paciente, certo? Mas algumas medidas também podem ser tomadas para evitar que essas lesões se desenvolvam rapidamente e que comprometam mais ainda o elemento dentário, como por exemplo a dieta balanceada, evitar alimentos ácidos, certo? Sucos ácidos, refrigerantes, alimentos que contenham bastante ácido já para não alterar esse pH da nossa cavidade oral, para que esse pH alterado não comprometa mais ainda os elementos e nossa mucosa. O uso de dentifrícios com pouca abrasividade, para evitar que esses dentes sofram mais desgastes ainda pela ação mecânica da escovação, como também aplicações frequentes de flúor, para fazer com que essa remineralização desse elemento dentário aconteça de uma forma mais eficaz, ajudando assim a prevenir a progressão dessa lesão. O tratamento ele vai depender de quão comprometido está esse dente. À medida que o dente perdeu sua função, sua estética, certo? O tratamento vai ser direcionado a restabelecer a forma, a estética e a função desse dente. Caso as alterações de refluxo sejam diagnosticadas cedo, o tratamento restaurador conservador é o ideal. À medida que esse dente está comprometido, deve-se avaliar, como eu falei anteriormente, a necessidade de um tratamento endodôntico para esse paciente, de reconstruções do elemento dentário com coroas, com restaurações indiretas. Tudo isso vai depender de quão comprometido se encontra o elemento dentário. Então agora eu gostaria de agradecer à doutora Clarice, em nome de nossa equipe, por ter nos concedido essa entrevista. Por nada, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada.